Gênesis 6, de 5 a 9, diz assim a palavra de Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse-lhe o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O nome Noé significa repouso. Noé era neto de Metusalém, que significa homem do dardo, que viveu 969 anos. O homem que mais viveu na face da terra foi o avô de Noé. O pai de Noé era Lameque, que significa poderoso. Ele viveu 777 anos. E a palavra de Deus fala sobre Noé. E a história de Noé começa, ele tinha 500 anos de idade. E se nós observarmos a vida de Noé, irmãos, ele viveu num contexto de um mundo totalmente anticristão. E também uma família fadigada, uma família completamente longe de Deus. E se você observar a vida de Noé, irmãos, ele enfrentou uma pressão muito grande. Quem sabe tem muito a ver com a sua vida. A Bíblia diz que a família dele, no capítulo 6, versículo 29, o pai dele falou o seguinte: vou colocar o nome de Noé, porque este vai nos consolar dos nossos trabalhos e fadigas, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. O pai de Noé, os irmãos, tios, a família de Noé, completamente longe de Deus. Eles não queriam nada com Deus. Seus pais, tios, a família completamente longe do Senhor, uma família que estava ferida, magoada, uma família descontente, aborrecida, uma família que estava ali sendo torturada na vida, em todos os aspectos. E eu creio, irmãos, que viver numa família assim é muito difícil. Um pai que não quer nada com Deus, a mãe, os irmãos, tios, você vai nos aniversários, o pessoal ali não quer nem saber de Deus, ignora a nossa fé, a nossa palavra, a nossa vida cristã, e eles não estão nem aí para a gente. Mas Noé, ele enfrentou essa pressão e ele fez diferença na sua casa. Ele não se deixou levar por isso. Ele permaneceu firme diante dessa situação para nos encorajar a fazer o mesmo. Quem sabe você é de uma família assim também. Seu pai não está nem para Deus, sua mãe, seus irmãos, tios. Você vai numa festa de aniversário, o povo está lá, né? Quer nem saber de Deus. Aquilo entristece o coração da gente. Mas nós não podemos perder o nosso alvo, que é crescer na presença de Deus. E sermos diferentes, de testemunharmos a nossa fé aonde Deus nos colocou em nome de Jesus. Sermos diferentes também, amém? Mas é uma coisa interessante que o contexto da vida de Noé, irmãos, não era simplesmente diante de uma família machucada, ferida, magoada, descontente, aborrecida, longe de Deus. Mas também o mundo a qual Noé viveu, não apenas o mundo, mas a igreja. A Bíblia fala que a igreja aonde Noé participava era uma igreja corrompida, uma igreja mundana, uma igreja morna, uma igreja indiferente, uma igreja misturada com o mundo. A Bíblia fala lá no capítulo 6, verso 2, fala assim: vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam.
Então havia ali os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus, a igreja, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo abençoado, o povo que era para ser diferente. Então Noé estava num contexto difícil para professar a fé, irmãos. Mas aquilo não desmotivou o coração dele. A família fora da bênção, a igreja dele queria nada com Deus. Igreja mundana, igreja perversa, igreja doente, carnal, indiferente, fria, religiosa, sem paixão por Deus, né? E hoje, irmãos, nós vivemos num mundo como Noé. A igreja tem se corrompido. As pessoas pregam de tudo, menos Jesus. Eles pregam água benta, óleo santo, fronha, torre abençoada, tudo abençoado, menos um Jesus abençoado. Então nós estamos vivendo um contexto muito parecido com Noé. Quem sabe a sua família, tem gente da sua família que é indiferente a Deus, até fica rindo da sua fé. E o contexto hoje é igual a Noé, irmãos. As igrejas corrompidas, pastores corrompidos, líderes que não querem nada com Deus, igreja indiferente, pregação humanista, é a prosperidade, é o dinheiro, é a cura, é o ajuntamento, é o interesse, é a religião. Mas Cristo mesmo não tem sido pregado como deveria ser pregado. E a palavra de Deus fala para nós, irmãos, sobre a vida de Noé. Como que era a vida de Noé, nesse contexto de um mundo anticristão, num contexto de uma família longe de Deus, e de um contexto de uma igreja completamente arruinada, indiferente. Será que dá para ser cristão assim? Será que dá para viver assim, ser vitorioso, fazer diferença? Então, irmãos, nós vimos aqui que Noé, ele tinha tudo para não dar certo. A família arruinada, a igreja arruinada, o mundo totalmente estragado, e ele lá no meio, ele e a sua família, sua esposa, seus filhos, as noras, naquele contexto de pressão, de opressão maligna. Como que a vida de Noé traz para nós hoje algumas características, alguns ensinamentos? E a palavra de Deus diz, irmãos, lá no capítulo 6, fala que Noé, ele achou graça diante do Senhor. Ele achou graça. Deus começou a olhar a igreja, olhou a família dele, olhou o mundo, e quando olhou para Noé, a sua família, os seus filhos, né, a sua esposa, a sua casa, fala que Deus achou graça na vida deles. Eu pergunto, será que Deus tem achado graça diante da nossa vida? O Senhor tem se contemplado, se agradado de nós? E uma das coisas que havia na vida de Noé, a primeira coisa que eu vejo aqui, que o Senhor nos ensina, é que havia em Noé discernimento espiritual e intimidade com Deus. Porque Deus falou assim: eu vou destruir a terra, eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites, eu vou exterminar todo ser vivente da face da terra, e vou contar tudo para Noé. E quando Deus falou com Noé que ia destruir a terra pela sua maldade, pela sua corrupção, ia destruir a igreja também, ia destruir até os pais dele também, os irmãos, ia acabar com tudo, ele falou: Noé, eu quero que você faça aí uma arca. E deu o projeto para ele, e falou o seguinte: ó, eu vou destruir o mundo, e você faz a arca, e entra nessa arca, você e sua casa, você, a sua esposa e os seus filhos. Irmãos, se você observar, tudo que Deus falou com Noé, Noé entendeu, discerniu, obedeceu, creu, havia intimidade com Deus. Então, se você observar, irmãos, num mundo tenebroso como o nosso, numa religião indiferente como a nossa, quando eu falo aí em todos os aspectos, né, no geral, dá para nós sermos diferentes, dá para achar graça diante de Deus, dá para que você ouça a voz do Senhor na multidão de vozes que estão por aí. Dá para você discernir a voz do Senhor, dá para você entender, dá para obedecer, dá para ter intimidade com Deus em nome de Jesus. É isso que Deus está nos ensinando. Você pode ser cristão em qualquer lugar em nome de Jesus, se você quiser. Você pode fazer diferença, você pode ouvir a voz dEle, você pode andar com Ele. Então essa é a primeira característica, discernimento. A segunda característica é retidão, integridade. Está no versículo 9.
ele era justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Quer dizer, havia um testemunho de integridade, justiça, retidão, consagração, diferença, um bom testemunho. Diante dos contemporâneos, ele era diferente, a sua conduta, o seu exemplo, a sua voz, a sua palavra, a sua vida, a sua família, o seu casamento, a criação dos seus filhos. Então é isso que Deus está dizendo para nós, neste mundo tenebroso, onde a religião aí está esquecendo de Jesus, onde não prega mais Jesus, você pode viver íntimo de Jesus, e testemunhar com a sua fé, de acordo com a sua conduta e o seu exemplo de vida, e fazer diferença, por causa de Jesus, por causa do Senhor, na sua vida. Você pode ser diferente, e você deve ser diferente, é isso que Deus espera de você. Então esse exemplo de Noé, tem muito a ver com o contexto que nós vivemos hoje, e o Senhor está nos encorajando a fazer a mesma coisa, termos intimidade, para termos também discernimento, e termos consagração, termos integridade, retidão, justiça, testemunho. Agora, uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse texto, é que Noé andava com Deus. Aí eu peguei esse verbo no grego e fui ver, o que significa a palavra andar? Noé andava com Deus. Esse andar com Deus quer dizer ir, vir, partir, proceder, é um modo de vida. Mas eu vi aqui também um significado que estava nesse texto, é que essa questão de andar com Deus é viver e morrer, é ir e vir, é proceder, mas é viver e morrer. Então, o que o texto nos fala é que Noé, ele não abriu mão de Deus para nada. Eu vou andar com Deus, mesmo que ninguém ande com Ele, eu vou andar com Deus. Irmãos, se nós fizermos um propósito nessa noite, uma decisão de andarmos com Deus, como Noé andou, como Enoque andou, Enoque nem experimentou a morte, de tão íntimo que ele era de Deus, o Senhor o levou para si. Essa intimidade que o Senhor quer de nós, da sua igreja. Ele não quer ele não está preocupado com essa multidão não, você e mais quem não. Ele está de olho, Deus procura pessoas para se colocar na brecha. E fala que Noé achou graça diante de Deus, a sua integridade, o seu exemplo, a sua conduta, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, foi algo marcante para o Senhor, tanto que Deus falou tudo para ele: eu vou destruir essa terra, eu vou acabar com tudo, menos com você. E outra coisa, irmãos, a palavra de Deus diz que Enoque, ele preservou a sua vida, e ele preservou o que tinha de mais importante na vida dele, os filhos e a esposa. Você pode observar que os filhos de Noé, a esposa de Noé, eles acharam graça diante do Senhor também, porque se os filhos de Noé fossem como os filhos de Eli, o Senhor os tinha matado também. Mas os filhos de Noé eram diferentes dos filhos de Eli, eram filhos obedientes, eram filhos alcançados. Os filhos, eles viam o pai andar com Deus, a mulher viu o pai andar com Deus, e eles disseram: vamos andar com Deus também. E o Senhor os discipulou, o Senhor cuidou, as noras também foram abençoadas. Então, Noé foi um sacerdote da sua casa, ele foi um homem valente, ele preservou sua vida, ele preservou seu casamento, ele preservou seus filhos, e ele preservou as noras também, ele preservou a casa, a família, foi um homem vitorioso. Ele falou: meu pai não casa com Deus, minha mãe não quer, meus irmãos, tios não quer, mas a minha esposa, não, os meus filhos não, isso aqui ninguém tasca, em nome de Jesus. Eu não pude fazer nada pelo meu pai, pela minha mãe, preguei, falei para os meus tios lá, estou falando, estou testemunhando, mas dentro da minha casa é diferente, eu sou o sacerdote da minha casa, a minha esposa, o meu lar, eu e a minha casa serviremos o Senhor, vamos andar com Deus, em nome de Jesus. E assim ele fez, e assim o Senhor quer que façamos também, em nome de Jesus. Vamos preservar nossa casa diante desse mundo, irmãos. Preservar nossos filhos, preservar nossa esposa, nosso marido. Preservar.
as noras, né? Os genros aí, em nome de Jesus, para que não se contaminem também, que não vão nessa enxurrada do dilúvio, da morte, da ruína, né? Em consequência do pecado. Agora você imagina Noé dizendo que o mar ia chegar até a arca. Agora os irmãos imaginem como que aqueles homens eram, o que eles devem ter falado de Noé, as críticas. Eu creio que a Rede Globo foi lá e filmou, irmãos. Meteu o pau no velho e falou: esse homem é louco, esse homem é doido. Esse homem não vale nada, esse homem é um falso profeta. Está dizendo que o mar vai chegar aqui. O homem pirou de vez. E ele dizia assim: não, foi Deus que mandou fazer a arca. E vai chover pesado. E vai morrer todo mundo. Só quem estiver aqui dentro vai sobreviver. E Deus falou com ele assim: ó Noé, leva muita comida, viu? Porque só de chuva vai ser 40 dias e 40 noites. Mais 150 dias que vão demorar para a água baixar. Então, leva comida para mais ou menos 200 dias. Para você e para a bicharada toda. Irmãos, eu tenho certeza que Noé não reclamou nada da arca. E nem os filhos. Havia mau cheiro, havia muito trabalho, dificuldade. Mas lá fora havia morte e miséria. Porque a chuva veio, o dilúvio aconteceu, as pessoas morreram. Deus fechou a porta por fora. E Noé foi salvo. Toda a sua família. Pregou, irmãos. O que Deus está dizendo para nós aqui é o seguinte: não deixe de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. A palavra do Senhor nos fala lá no Evangelho que nos últimos dias, no último dia, na volta de Jesus, é como no tempo de Noé: casavam-se, davam-se em casamento, aí veio o que? O dilúvio. Assim será o que? A vinda do Filho do Homem. Vamos preparar o nosso coração. Noé pregava a arca, a chuva. Nós pregamos a arca. Jesus é a arca. Ele que nos livra do mundo, Ele que nos salva, Ele que nos redime do pecado, Ele que resolve a nossa vida, Ele é tudo para nós. Vamos crer que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode mudar o seu coração, que Ele pode resolver a sua vida, Ele pode salvar a sua alma do inferno, Ele pode te dar poder contra o pecado, poder contra o inferno inteiro, Ele pode mudar a sua história. Vamos pregar a arca, Jesus. Vamos falar para todos, não importa, você não sabe quem vai ser salvo, eu não sei, mas Deus, Ele resolveu salvar a humanidade pela loucura da pregação. Vamos falar de Jesus. Agora, uma coisa é certa: Noé, ele convenceu a esposa, ele convenceu os filhos e ele convenceu as noras, amém? Ele falou: ó, vamos trabalhar, vocês vão cozinhar lá dentro para nós, fazer comida, vai cortar capim para bicharada, vocês vão trabalhar, mas vai ter todo mundo salvo, todo mundo vai ser abençoado. Então, irmãos, não vou ficar preocupado com números, não. A igreja vai crescer ou não vai? Não quero nem saber se vai crescer, se vai encher, se não vai. Vou pregar até o último dia da minha vida. Crescimento é com Deus. Agora, não vou facilitar o Evangelho, não vou julgar Jesus de grila, não vou pregar outra coisa a não ser Jesus, arrependimento, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. É isso que o povo precisa, amém? Não é de gruta milagrosa, irmão. Não é de cuspe santo, não é de dinheiro que o povo está precisando, não. Não é dinheiro, não é cura. O povo está precisando de Jesus, de Deus, de tudo que é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Quem tem Jesus tem tudo, resolve a vida e não precisa de mais nada, acabou. Se você se encontrar com Jesus, você resolveu sua vida. Você está completo, você está na bênção. Agora, o que vier é lucro, o que vier é grujeta, não. O que vier a mais disso aí, irmãos, você pode viver sem isso. Você não pode viver sem Jesus. E hoje as pessoas pregam tudo, menos Jesus, menos consagração, vida com Deus, ser diferente, dar testemunho. As pessoas estão querendo que a igreja cresça a todo custo, não é verdade? Noé podia falar assim: ó, quem entrar nessa arca aqui vai ganhar um churrasco, vai ganhar aí não sei o quê. E aí lotar de gente na arca, a arca é tão pesada que ia morrer todo mundo também.
Ele pregou só, vai chover pesado. Deus está irado por causa do pecado de vocês, a indiferença. E a igreja mundana aí, Deus está irado com essa igreja mundana. E essa família minha que nada com Deus, Deus está irado com vocês também. Vai chover pesado. Essa arca aqui é proteção para aqueles que creem no Senhor. Jesus é a arca para proteger você desse mundo, irmão. Vamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Vamos guardar nossa família. O mais o Senhor fará, amém? Em nome de Jesus, amém? Então, oferece Jesus, é tudo que a pessoa precisa. É igual aquelas pessoas acham que Jesus, igual aquela mensagem do Paul Washington, né, que as pessoas acham que Jesus é a cereja do bolo, né? Que Jesus é o enfeite da vida. Jesus é a base, é a estrutura, é o que preenche a sua vida, é o que resolve a vida. Jesus não enfeita a vida de ninguém, Ele faz a sua vida ser uma vida verdadeira. Jesus não é enfeite, Jesus não é ingrediente, Jesus não é uma coisinha uma religião. Jesus é tudo que você precisa, é tudo, porque Ele sozinho resolve tudo, acabou. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. É a tradução do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, estou resolvido, o que vier é lucro, se não vier também, estou nem aí. Ele me basta, Ele me preenche, Ele me alegra, Ele me sustenta, Ele dá razão para eu viver, em nome de Jesus. Agora, para terminar aqui, irmãos, é que aquele homem tinha muita gratidão a Deus, muita adoração a Deus. A Bíblia fala que quando as águas baixaram, houve a arca, as pessoas morreram, Deus fechou a porta. Outra coisa, foi Deus que levou os animais para a arca. Noé, quando as águas do dilúvio baixaram, a primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca, a primeira coisa quando ele desceu, chegou e pisou em terra, ele fez um altar a Deus, e adorou a Deus. Ele reconheceu tudo que Deus tinha feito por ele, falou: Deus me salvou, me livrou, preservou minha vida, salvou minha família, me deu graça, me fez fazer a arca me protegeu, do jeitinho que Ele mandou fazer, ela funcionou direitinho. E ele se curvou diante do Senhor, falou: toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, estou grato, estou feliz, quero Te adorar, quero viver para Ti, reconheço o Senhor na minha vida, muito obrigado. É isso que Deus quer de nós. Aonde ninguém levanta altares, aonde ninguém agradece nada, agradeça, levante, glorifique, santifique a sua vida, seja diferente. Deus vai te honrar, Deus está vendo tudo o que você está enfrentando, e Ele quer te abençoar. Deus falou: Noé, eu reconheço tudo que você fez diante de mim, no meio dessa geração sua, os seus contemporâneos, eu reconheço a sua vida, estou de olho em você, estou feliz pela tua conduta. E Noé reconhece tudo, irmãos. Deus quer que você tenha reconhecimento, gratidão, adoração, culto a Deus. A sua vida é um culto a Deus. Tudo que te acontecer, glorifica a Deus, irmão. Vai fazer uma festa, faça um altar, adore, agradeça, louve, consagre a sua família. Não abra mão de Deus na sua festa, na sua celebração. Amém? Vai celebrar, vai agradecer, vai adorar Deus em primeiro lugar, amém? E último lugar também, primeiro e último, Ele é o Senhor. Então é isso que Deus está ensinando para nós aqui. Estamos vivendo num contexto muito parecido de Noé. Nossos familiares, eu tenho certeza que você tem muita gente da sua família que é nada com Deus. Tem igreja hoje que é nada com Deus. O mundo longe de Deus. Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. No meio dos meus contemporâneos, quero fazer diferença. Haverá a mensagem, haverá a obediência, testemunho, adoração em nome de Jesus. Agora, uma coisa interessante, irmãos. Noé mudou a sua geração, ele mudou a sua descendência. A palavra de Deus nos fala que Noé tornou-se o pai da humanidade. Deus acabou com o dilúvio. Deus fez uma promessa para o mundo.
Deus falou assim no capítulo 9, 11: estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Quem tem medo de chuva até hoje aí? Tem medo de chuva? Deus falou na palavra dele: eu não vou destruir o mundo mais com chuva. Deus prometeu. Deus fez uma aliança. Deus abençoou Noé e sua família. Está lá capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus Noé, seus filhos, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Prometeu abençoar a terra. Falou: Noé, não faltará na terra frio, calor, verão e inverno, dia e noite. E também sementeira e ceifa. Eu vou abençoar a terra. E Deus tem abençoado a terra, irmãos. As estações do ano estão aí, Deus abençoando, chuva, calor, frio, noite, dia, verão, inverno, primavera, semente, sementeira. Enquanto a terra durar, não deixará de haver tudo isso. Deus abençoando. E Deus entregou tudo para Noé, capítulo 9, 3. Tudo que se move, vos dei, e tudo vos dou agora, para que seja alimento, erva, animais, tudo para você, Noé. E quero falar para você uma coisa, Noé. Vou colocar um arco no céu. Esse arco é o arco da aliança que eu faço com todos os seres viventes da terra, que eu jamais vou destruir a terra com o dilúvio mais. Quando chover, alguém já viu arco-íris aí? Já, né? Aquilo tem nada a ver com gay, viu, irmão? Nada a ver com gay, lésbica, bicha, nada. Aquilo é o sinal de Deus com os homens. É uma aliança que Deus fez com a igreja. Uma aliança maravilhosa. Deus falou o seguinte, no capítulo 9, 17: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Verso 13: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes da terra, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir a carne. Amém.